salve relíquia, um bom momento, quarentena do coronavírus, e eu na função de professor, eu vou continuar exercendo a função e estou aqui para ensinar o que você não pediu para aprender, beleza? Hoje eu vou tentar explicar para você por que panela de pressão, que é uma parada que assusta muito pessoinhas que vão morar fora ou que estão aprendendo a cozinhar, tem medo. Então eu vou tentar, utilizando de alguns artifícios, ensinar por que não precisa ter medo desse trem. Vamos lá? Então vamos começar do começo. O ar, ele é feito de matéria. Matéria ocupa lugar no espaço. Só que o ar, ele está num estado que a gente chama de gasoso. Gás é matéria que entre uma matéria e outra matéria há um espaço muito grande. Muito grande. E ela está se mexendo e ela ocupa todo o espaço possível em que ela está confinada, e por isso não tem um formato definido, certo? Nem um tamanho definido. Gás é matéria com as partículas longe o suficiente uma das outras para ocupar todo o espaço que é possível se mexendo. Isso é definido. Gás é matéria com as partículas longe o suficiente uma das outras para ocupar todo o espaço que é possível se mexendo. Isso é. Se todas elas estão se mexendo e batendo na superfície, porque estão ocupando todo o espaço, cada vez que ela bate, ela exerce uma força na superfície. Se todas elas estão se mexendo e batendo na superfície, porque estão ocupando todo o espaço, cada vez que ela bate, ela exerce uma força na superfície. Quando a gente faz a razão entre a força que foi exercida e a área que recebeu essa força, a gente tem um negócio que é definido como pressão. Pressão é força dividido por área. Então, parça, a pressão aumenta se eu aumentar a força ou se eu diminuir a minha área que teve o impacto. A panela não vai diminuir. Então, eu preciso fazer com que aumentem as pancadas para aumentar a força. E aí a gente vai usar um parâmetro que a gente chama de temperatura. Temperatura mede a agitação das partículas. Então, se eu tenho algumas partículas se movimentando devagar, elas vão bater menos vezes. Se eu aumento a velocidade, elas vão estar batendo mais vezes. Mais pancadas, eu tenho mais força aplicada na minha superfície. No caso, a panela. Entendeu? Beleza, então. Vamos lá. Uma quantidade de energia, ela começa a se agitar e ela começa a se comportar de outra forma. Isso é a mudança de estado físico, certo? Que é o que a gente tem quando a gente aquece a água. Ela de pouco agitada, ela começa a se mexer muito. Quanto mais ela se mexe, mais pancada tem. Você tem uma panela que ela vai ter água e a coisa que você quer cozinhar lá dentro. Quando você coloca esse trem no fogo,
a temperatura vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, você tem as pancadas acontecendo mais rápido e isso vai acelerar o processo do cozimento do alimento, certo? Feijãozinho básico, brabo, deixa o feijãozinho de molho. Depois que você lavou o feijão, você bota ele na panela. Se você só colocar o feijão na panela e esquentar, você vai queimar o feijão, parça. E aí tem que brigar mesmo, igual o Babu briga lá na casa. Você tem que botar uma quantidade de água. Normalmente o recomendado é a mesma quantidade de feijão, mais metade dessa quantidade. É o volume de 1,5 vezes o feijão. Menos que isso, corre o risco de queimar, mas vai ficar muito ralo, bem pouco espesso. Se você gosta bastante do caldo, ou se você vai fazer uma sopa com esse feijão, brabo. Se você gosta daquele caldo mais grosso, aí põe menos água. Seu medo provavelmente vem de quando você não encaixa a tampa. Quando você consegue encaixar a tampa de forma com que a vedação da borracha ela fique bem acoplada, você não tem vazão de gases pelas laterais. O gás da temperatura que subiu e começou a fazer o líquido água virar vapor água e começar a bater mais, ele vai fazer com que tanto a tampinha gire quanto essa válvula de segurança suba. Se essa válvula ela está lá em cima, significa que está com pressão. Ou você diminui subindo a tampa, ou, na pior das hipóteses, esse trem estoura e só essa válvulazinha vai fazer vapor. Agora a gente só precisa ligar o fogo, deixa a panela e essa coisa maravilhosa que é a físico-química atuar, certo? Duas coisas. Primeira das duas coisas, não esquece ligado. Segunda das duas coisas, se ela tiver com pressão, você vai olhando essa válvulazinha aqui, subindo a tampa. Primeira das duas coisas, não esquece ligado. Segunda das duas coisas, se ela tiver com pressão, você vai olhando essa válvulazinha aqui, subindo a tampinha até o vapor parar de soprar e a tampinha descer. O vapor vai estar quente, parça. Então você vai pegar um garfo e vai abrir de longe.